Eu sou o Paulo, eu sou esposo da Andréia. Nós temos um filho, o Vitor, que está aqui. Eu tenho um filho de 22 anos, o Ulisses, que acredito que não está presente no momento. E eu gostaria de agradecer por esse convite da paróquia para nós darmos também o nosso testemunho e falar um pouquinho sobre o nosso tema, que é vocação, é uma graça que une chamado e resposta. Então é um tema que eu considero importante e gostaria de salientar primeiramente o maior chamado que Deus fez para todos nós, né, que estamos aqui presentes, é a vida. Eu acho que se nós não tivéssemos a vida, nós não teria sentido. Então, se nós aceitamos, estamos aqui, se Deus nos colocou aqui com vida, é porque Ele confiou na nossa capacidade. E se Ele colocou-nos aqui, é porque Ele quer que façamos algo. Ele não quer que sejamos apenas mais um. Então esse chamado de Deus, ele é muito importante para cada um de nós e para nós refletirmos na nossa vida, em tudo que nós fazemos. Eu e a André, a gente faz parte da pastoral do dízimo e eu gostaria de falar um pouco de mim. Eu participei muito de comunidade, até participei de coordenação de comunidade, mas teve uma época em que eu não tinha esses compromissos. Apenas eu ia na missa, mas eu não tinha assim aquela, vamos dizer, aquela participação ativa, como um cristão católico deve ter. E eu acredito que essa foi uma das vocações que me ajudou para que chegasse até começar a participar realmente de verdade, foi a família. Foi quando nós casamos e a gente começou a participar mais. Então, em se tratando de família, a família é de suma importância quando falamos de vocação. A vocação é parte da família. Sem uma família, fica difícil. Não vou dizer que é impossível, para Deus nada é impossível. Mas a família é o tronco, é a raiz, é a árvore que nós precisamos. E com a família nós podemos chegar lá. Eu gostaria, para enfatizar essa questão da vocação, que é graça, que une resposta, chamado e resposta, eu gostaria de falar sobre Maria. No capítulo 1 de Lucas, fala do versículo 26 ao 38, ele diz assim, que Maria foi convidada a ser a mãe de Jesus. E todos nós, para estarmos aqui também, a gente tremeu, quase que a gente não veio, ficou meio assim, será que, Mas Deus, quando convida a gente, através das pessoas, Ele nos capacita. E estamos aqui. E falando de Maria, Maria deu o seu sim para ser a mãe de Jesus. Aí pode ter alguns que falam, mas poderia ser qualquer mulher. Não, Deus escolheu Maria. E porque Ele sabia que Maria tinha essa capacidade. E que importância hoje essa leitura, que Maria sempre esteve a serviço. Maria foi visitar sua prima Isabel, nesse evangelho de hoje, que fala muito bem. Então Maria esteja sempre a serviço. Maria deu o seu sim verdadeiro. E nós? Será que nós estamos dando a nossa resposta positiva, a qual Deus está sempre nos cobrando? Outra importância também está lá em Lucas capítulo 5, versículo de 10 e 11, mais apropriadamente, onde fala dos discípulos, Ele escolheu os seus discípulos e eles estavam a pesca, Simão Pedro, Ele chegou e disse, a partir de hoje vocês serão pescadores, pescadores de homens. Simão não pensou duas vezes. Ele deixou tudo, abandonou o barco. Tem inclusive tem uma música do Padre Zezinho que fala, do barco esquecido na praia. Ele abandonou o barco, não quis nem saber e seguiu Jesus. E nós, será que nós estamos deixando o nosso barco, abandonando o barco e seguindo Jesus? Esse barco seria o quê? Naquela época era o trabalho deles, dos discípulos, que eram pescadores.
E nós? Quais são os barcos que nos atrapalham hoje? De repente a diversão, o jogo, a televisão. Não que isso seja errado, mas que às vezes nós colocamos essas coisas em primeiro lugar e não as coisas de Deus. Então isso é de suma importância, esse chamado, e a resposta, ela depende de nós. Se nós não respondermos sim a Deus, jamais nós vamos chegar a lugar algum. E o ponto mais importante para chegarmos e para termos essa percepção de que Deus está nos convidando, de que Deus está nos convocando, é através da oração. Como todos falaram da oração, e realmente o caminho é esse. Através da oração, nós vamos chegar. Nós vamos falar com Deus, e Deus vai realmente nos tocar. Como que você vai chegar como que nós vamos chegar até Deus, ouvir Deus, se nós não pronunciamos o seu nome, se nós não rezamos, se nós não oramos?